Boa tarde, me chamo Francisco Facchinetti, sou servidor público federal da carreira de Ciência e Tecnologia. Hoje atuo no Ministério da Saúde, no Departamento de Economia da Saúde, o DESIT, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde nesse departamento realizamos projetos de pesquisa e estudos voltado para a economia da saúde. Sou formado em administração, tenho 4 especializações: projeto, marketing, estatística aplicada e inteligência artificial. Sou mestre pela Fiocruz e em ciência em saúde pública, e atualmente estou no meu último ano de doutorado em modelagem computacional pela Universidade Federal do Tocantins. Meu segmento de atuação vai contemplar o mecanismo público, e as organizações privadas. A minha proposta de valor contempla todo o contexto de implementação como uma solução de assessoramento voltado para a questão de governança de dados, sistema da informação. Quando ela foi pensada, ela foi construída, quando eu comecei a projetá-la, ela foi pensada e construída a partir de um contexto de curadoria. Dentro desse contexto de curadoria, ele foi implementado em módulos separados. O primeiro módulo de um plano de ação, sistema da informação. O segundo módulo de gestão de risco, com desenvolvimento, com a criação, inclusive, de um guia de gestão de risco, e de artefatos, entre eles, criação de um glossário e de fichas de metadado. Quanto aos canais, os canais eles foram divididos também em 2 grupos, o privado e o público e o privado. No público, a ideia é que a gente faça toda uma tentativa de penetração por meio de congresso, feira e contatos pontuais com órgãos da administração pública federal para mostrar a tecnologia, mostrar a solução. Já no contexto de privado, a ideia é participar de feiras, de congressos, de eventos, inclusive junto a centros acadêmicos, para que a gente leve ao conhecimento deles a importância da questão da governança de dados e da solução que foi desenvolvida para atender a esse público que tem como foco os dados, não só no sentido de ter, porque hoje praticamente qualquer empresa acaba produzindo dados, mas por uma questão de se trabalhar a cultura do dado. Já quanto à questão da relação com o cliente, tanto no público quanto no privado, o contexto é muito sensível. Essa abordagem do relacionamento com o cliente, ele acaba sendo definido em etapas de penetração e de construção desse relacionamento. O primeiro contexto que eu entendo que deve ser a forma de tratamento com esse cliente é de mostrar a importância da solução, da questão de sucesso do órgão que ele trabalha ou da iniciativa privada que ele atua, o quanto aquilo é importante e o quanto a organização depende dele nesse contexto de atuação,
para que assim possa se mudar uma cultura e de forma empática penetrar nessa nos grupos, nas coordenações e nos departamentos e nos setores. Bom, quanto à fonte de renda, a fonte de renda foi pensada em 3 níveis de complexidade. O primeiro nível de complexidade é o baixo. Então, o que eu pensei? Eu falei, vou construir algo que pegue toda a parte de custo operacional e de custo do negócio e eu atribua a esse custo 20% de uma complexidade baixa, 30% de uma complexidade média, no contexto organizacional, no contexto da estrutura de negócio daquela organização, da estrutura de tamanho, da estrutura de posicionamento de mercado daquela organização. E a alta de 50%. Como isso funcionaria? A baixa, como ele vai pegar 20% do custo dessas duas estruturas, ou seja, operacional e de negócio, ele acaba, a ideia é que ele puxe, ele seja atribuído a ele, não que puxe, mas que seja atribuído a ele 100% do lucro sobre esses 20%. E assim por diante, né? 100% sobre o custo de 30% e 100% sobre o custo de 50%, né? Além disso, para ficar ainda um pouco mais claro, eu também defini o produto em módulos, em 10 módulos de atividades, né? Entre eles, o de realizar um mapeamento em que é alocado 2 tecnologistas com carga horária de 30 horas de serviço e por um valor de 10% sobre o nível de complexidade. Então, cada um deles seguiu essa ideia, essa sistemática de construção de fonte de renda. A segunda, que institui a metodologia de gestão de renda, ela já contempla a alocação de recursos de 2 tecnologistas, 70 horas de serviço e 20%. O terceiro, que é de modelagem, 3 tecnologistas, 100 horas, 30%. O quarto, que é de aplicar mecanismos de qualidade, 1 tecnologista, 5 horas e 5%. Né? O quinto, que é a apresentação do VPM, 1 tecnologista, 5 horas, 5%. A fase de entrega desse projeto, né, alocação de recursos de 1 tecnologista em 5 horas de serviço, 5%. A realização e manutenção preventiva, ela não tem custo, porque ela está prevista para 1 ano, a garantia, e ela vai ter alocação de 2 tecnologistas em 24 horas de serviço e nenhum custo inicial. A identificação também de novas oportunidades, como a evolução do sistema, ela está prevista. Ela tem alocação de recursos de 1 tecnologista, 5 horas e sem custo também, porque ela é uma proposição, né? No nono, a oferta de um SLA por mais 12 meses, que é 1 tecnologista, 5 horas de serviço, também sem custo, porque ela também é uma proposta comercial. E o 10º e último é a participação em eventos, quando solicitado. Essa participação em evento pode ser em palestra, congresso, simpósio, para demonstrar o case, né, de implementação da política de governança. Ele vai ter a alocação de um tecnologista, 10 horas e 10% sobre o custo operacional e de negócio, né? E de acordo com o nível de complexidade. No que tange os recursos chave, ele foi projetado para contemplar toda a parte de sustentabilidade da solução, dividida em 4 estruturas: a física,
a pessoal, tecnológico e processo. Em cada uma dessas foi descrito pormenores, né, o que precisaria dessas estruturas. Então, no caso da física, exemplo, a gente teria que ter uma arquitetura de ambiente de trabalho projetada para 150 metros quadrados, no caso de pessoas, os perfis, no caso tecnológicos, equipamentos, né, e de processos, tudo que envolve o workflow e desenvolvimento das atividades. As atividades-chave, elas foram divididas em sustentabilidade do negócio, né, a questão operacional, e a partir desses dois contextos, né, as atividades então partiram para 4 aspectos, né, o estratégico do negócio, que engloba toda a parte de obtenção de feedback, motivação, né? O operacional, que engloba toda a parte de treinamento, identificação dos riscos, e o quarto, que é de realizar um inventário de ativos, né? Esses recursos, essas atividades chaves, elas contemplam toda uma questão de melhoria contínua, né? Formações de painéis, de demonstrações gráficas por meio de BI, né? E a construção também de frameworks tecnológicos para visibilizar as atividades, né? Os ativos que a empresa possui, e daí fazer toda a parte de mapeamento para o contexto de construção da governança de dados. Quanto aos parceiros-chave, eles foram pensados como estratégicos, que englobam o econômico, o político, né? O tático, que são os fornecedores de equipamentos, né? E o operacional, que são as entidades de classe, entre outras, assim como até órgãos de controle no caso do segmento público, né? O último que foi construído, o último quadrante que foi construído é a estrutura de custo. A estrutura de custo foi pensada a partir primeiro do operacional, em que envolve valores de aluguel, operacionais, folha de pagamento, aluguel de veículo, ajuda de custo, né? E por aí vai. A questão de equipamentos em si, quantidade de servidores, quantidade de notebooks, quantidade de monitores, celulares, tablets, né? A questão de mobília, seja estações de trabalho, e a questão também de infraestrutura elétrica e lógica. Para cada um desses foi projetado um valor previsto, né? De forma que fosse identificado o custo total para a implementação da solução. Ok? Por fim, agradeço a atenção de todos, fico à disposição para maiores esclarecimentos e espero ter atendido a expectativa de vocês, e havendo qualquer outra questão que eu possa esclarecer, né, a gente pode estar tratando em momento oportuno com reuniões, né, inclusive com demonstrações da ferramenta, como protótipo da ferramenta, um MVP, que vai facilitar bastante a visualização da solução. Muito obrigado.